Boa tarde, pessoal. Professor Guilherme aqui com vocês para a gente fazer a correção do simulado relativo às questões de processo penal da Polícia Militar, gente. Uma boa tarde a todos e vamos incursionar aí em relação às questões de modo a esclarecer, ver como é que vocês foram na prova e de modo a prepará-los para que quando chegar no dia da real prova estejam realmente com o edital na cabeça, as questões na cabeça, o conteúdo na cabeça, conhecendo a banca, entendendo a banca e fazendo o possível para que sejam aprovados no concurso que vocês desejam. Vamos lá então, gente, vamos começar essas questõezinhas do processo penal. Começamos aqui na questão número 17, que fala sobre testemunhas, fala sobre prova, né? Provas em espécie e, mais precisamente, a testemunha, né? Então, em relação às testemunhas no processo penal, é correto afirmar que os agentes policiais envolvidos diretamente no atendimento dos fatos não podem ser qualificados como testemunhas, mas apenas informantes. Essa alternativa é completamente equivocada, não tem nenhuma previsão legal nesse sentido. É lógico que o policial, até porque tem fé pública, vai poder servir como testemunha no processo penal, a não ser que ele tenha alguma relação de inimizade com a pessoa que ele prendeu, ou que ele está ali testemunhando, ou que tenha algo que determine a sua parcialidade. Mas, via de regra, o policial pode sim ser testemunha, não há nenhuma vedação nesse sentido. O depoimento poderá ser prestado oralmente, ou preferindo a testemunha, poderá levá-lo por escrito. Gente, errado também. A testemunha pode consultar breves anotações, mas o depoimento tem que ser oral. O depoimento tem que ser oral, tá ok? Então, atenção para isso. Atenção que o depoimento tem que ser oral. O que pode a testemunha é consultar de forma breve os apontamentos. A alternativa C, gente, é vedado às testemunhas consultar quaisquer apontamentos, mesmo que breves. Também é errado, como eu disse há pouco, a testemunha tem que depor de forma oral, mas ela pode sim fazer apontamentos, breves apontamentos ao seu material, ao seu conteúdo, às suas anotações, desde que ela não leia totalmente aquilo ali para o juiz. Ela tem que falar, né, depor de forma oral, mas pode consultar brevemente as suas anotações. E a opção D, que é a alternativa correta, diz o seguinte: é vedado à testemunha manifestar suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Ou seja, o juiz não quer saber o que a testemunha acha sobre o réu, o juiz não quer saber o que a testemunha acha sobre o fato cometido pelo réu, ou pelo que acha da vítima. A testemunha tem que falar aquilo que ela sabe, aquilo que ela viu, aquilo que ela presenciou, aquilo que ela tem ciência. Ou seja, aquilo que ela acha, a sua apreciação pessoal, somente se tiver íntima ligação com o fato. Se ela não conseguir dissociar a visão dela do fato. Mas ficar dando opinião particular não é algo que a testemunha deve fazer. Tá ok, gente? A previsão legal dessa questão está no artigo 204 do Código de Processo Penal, que vai dizer: o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-la por escrito. Então, oralmente, não pode trazer por escrito, por isso que a letra B ela é equivocada, né, gente? A letra B é equivocada. Só que o 203 vai falar que o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Então, o juiz não vai permitir que a testemunha fique fazendo observações e apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis do fato. E a previsão do parágrafo único do 204, dizendo que não será vedada a testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Então, pode sim a testemunha, com base no parágrafo 4º do parágrafo único do 204, consultar breves apontamentos, tá ok? Então, o fundamento jurídico dessa questão está no 204 e 213 do Código de Processo Penal. Lá vocês vão encontrar a fundamentação para responder esta questão. A 18 diz o seguinte, gente: segundo dispõe o Código de Processo Penal, prover a regularidade do processo
e manter a ordem no curso dos respectivos atos é a atribuição de quem? Quem é que é o responsável por prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos? Essa pessoa é o juiz, né, gente? Tá na cara. Né? Ao MP compete processar, mover a ação, né? A autoridade policial compete investigar, prender, e as partes vão atuar ali no processo como parte, não vão prover a regularidade de nada. Cabe ao juiz, então, gente, prover essa regularidade com base no artigo 251 do Código de Processo Penal, que fala que ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Então, competência exclusiva do magistrado, do juiz. Tá ok, gente? Sobre o exame de corpo de delito, voltamos para provas aqui, a matéria é muito cobrada e por isso que eu selecionei várias questões de provas para que a gente possa estar calejado nisso aí e não erre na hora da prova. Sobre o exame de corpo de delito, assinale a alternativa correta, gente, correta. Ele é indispensável em qualquer caso? Não. O exame de corpo de delito não é indispensável em qualquer caso, ele é indispensável somente nos casos que deixam vestígio, atenção. Né? Não é suprido pela confissão do acusado, né? Não é suprido pela confissão do acusado. Essa é a alternativa correta. Né? O laudo pericial nos crimes que deixam vestígio não é suprido pela confissão do acusado. Mesmo que o acusado diga que foi ele, nos crimes que deixam vestígio é necessário o laudo, mesmo que seja laudo indireto, né? Ou direto ou indireto. O direto aquele feito a partir do corpo de delito direto e o indireto a partir de outros elementos, testemunhais, enfim, na situação. Então, a letra C não pode ser indireto. Não pode, claro que pode ser indireto. E é dispensável quando a infração deixar apenas vestígios. Não, ao contrário, quando deixar vestígios, ele é indispensável. E a gente tem a resposta dessa questão, gente, no artigo 158 do Código de Processo Penal, que vai falar: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, com essa redaçãozinha do 158, conhecendo o Código de Processo Penal, conhecendo o 158, eu sempre falo para vocês, gente, concurso da PM é conhecer a lei, pegar o Código de Processo Penal e destrinchar, ler ele 1, 2, 3, 4 vezes, de cabo a rabo, vocês vão ter a lei ali na cabeça, tenho certeza que vão gabaritar o processo penal. Então, a alternativa correta é a alternativa B, gente, alternativa B, alternativa correta, tá ok? Vamos lá, próxima questão, questão 20. Independente de mandado, a realização de busca, independe de mandado a realização de busca, tá? Em aposento ocupado de habitação coletiva. Falso, né, gente? Habitação ocupado, em aposento ocupado de habitação coletiva depende de mandado de busca. O cara está no hotel, na pousada, num albergue, é uma habitação coletiva, precisa de mandado para entrar no quarto do sujeito para buscar algo. Tá? Em compartimento não aberto ao público, onde alguém exerça a profissão ou atividade. Também errado, gente. Precisa de mandado para chegar no trabalho, na atividade da pessoa, no local onde não é aberto ao público. Um escritório, uma loja, um local fechado, tem que ter mandado. Domiciliar realizada durante o dia, busca domiciliar durante o dia, salvo flagrante delito, desastre, para prestar socorro, exige autorização judicial. Exige autorização judicial, exige mandado de busca, tá, gente? E aí a alternativa correta é a alternativa D, a busca pessoal do sujeito em caso de prisão, não precisa de mandado, né? O sujeito chegou para cumprir o mandado de busca e vai revistar pessoalmente o dono da casa, vai olhar se ele tem algo, arma, droga, algo no corpo dele, não precisa de mandado, essa busca pessoal independe de mandado. Tá ok, gente? Artigo 244, 245 e 246 é a previsão legal desta questão, tá ok? 244 fala que a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão, tá? Ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso da busca domiciliar. O 245 fala que as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que o realizem à noite. E antes de penetrar em casa, os executores mostrarão e lerão mandado ao morador ou a quem o represente, intimando das seguidas para abrir a porta. Então, de dia precisa sim mandado, tá? E à noite não se faz diligência, né, gente?
À noite você faz diligência, de dia comandado. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartilhamento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade. Então, a gente sabe que nessas quatro hipóteses aqui, a única que não precisa de mandado é a alternativa D, galera. Alternativa D. Vamos lá, seguimos. Considerando o Código de Processo Penal vigente, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. O que deve o delegado? Tomou conhecimento da autoridade policial do crime, né? Chegou até o conhecimento do delegado, cometimento de um crime, alguém ligou, uma denúncia, ele chegou lá, tem crime. O que ele tem que fazer, gente? Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos. Essa aí é a questão certa, gente. O delegado, a primeira coisa que tem que fazer, né, desde logo tiver conhecimento da prática, ele tem que ir até o local, preservar o local até a chegada dos peritos, tá, gente? As outras aqui são todas hipóteses bem equivocadas, que deixam claro que não tem sentido, né? Deixar na posse das vítimas os objetos que tiverem relação com o fato. O delegado prendeu, chegou no local do crime e vai deixar vai deixar na posse das vítimas, né? Ó, é o seguinte, vou deixar aqui contigo a arma, vou deixar contigo aqui o carro que eu aprendi. Não tem sentido, né? O delegado vai aprender, né, gente? Colher no máximo 3 provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Não, o delegado vai buscar todas as provas que surjam ali para fins de obter a elucidação do fato, ok? Colher no máximo 3 provas, ouvir apenas as testemunhas e jamais ouvir o ofendido, visto que este não possui condições psicológicas para expressar-se. Não, totalmente sem sentido, gente. Vai ouvir as testemunhas, sim, vai ouvir vítima, vai ouvir testemunhas e vai ouvir também o ofendido e ouvir ele também, tá, gente? Também. Essa previsão, a gente está no artigo 6º do Código de Processo Penal. Lá, há a descrição completa do que o delegado tem que fazer quando ele toma conhecimento de um crime, tá? Inciso 1, 2, 3 e 4 tem relação aqui com essa questão. Aí tem mais vários incisos ali, interessante estudar esse artigo, porque ele geralmente cai nas carreiras policiais, porque a banca exigindo que vocês saibam a forma de proceder da autoridade policial. Por mais que vocês estejam fazendo para a Polícia Militar, exige que vocês saibam a forma de proceder do delegado de polícia civil ou federal. Ok? Aqui a gente tem uma questão que ela exige que a gente complete a parte faltante ali. Então fala, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A opção que completa corretamente esse artigo é prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão domiciliar, liberdade provisória. Gente, aqui eu tenho toda a descrição da prisão preventiva, gente, da prisão preventiva, que está prevista no artigo 312 lá do Código de Processo Penal, fala exatamente esse trecho, só completar ali prisão preventiva. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, né, e indícios suficientes de autoria. Então tem que estar provado o crime que ocorreu, tem que ter indícios de autoria que foi aquela pessoa, indícios, e aí, com base nisso, preenchendo esses requisitos, ou risco à ordem pública, econômica, lei penal, instrução criminal, o juiz decreta a prisão preventiva. Vamos lá, gente. Questão 23. De acordo com o CPP, qual o tipo de prova indispensável quando a infração deixa vestígios, né? Já vimos, né, gente? Já vimos aqui, reforcei, botei 2 questões relativas ao exame de corpo de delito, porque é a questão que a banca adora, a banca gosta de falar sobre confissão, sobre exame de corpo de delito, sobre o que supre o que, qual é dispensável. Então, a 23 fala o seguinte, pergunta qual dessas provas é indispensável quando o crime deixa vestígio, gente. O exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Essa é a questão correta, eu quero que vocês gravem isso e não errem quando cair, porque isso aí gera confusão, gente. Gera confusão, a pessoa pensa, poxa, mas o cara confessou, será que precisa mesmo laudo? Sim, precisa do laudo, tá? Interrogatório do acusado não é algo indispensável, por mais que se diga que ele tenha a oportunidade de se defender, né?
A confissão, pois supre todas e quaisquer provas do processo, não, errado, né? A cariação das testemunhas que viram os vestígios, também não há previsão. Então, o que diz o Código de Processo Penal é que é indispensável a alternativa A, corpo de delito, por mais que se entenda que o interrogatório também é uma prova necessária no processo para que o réu se defenda. Mas, aqui, segundo a nossa banca, segundo o nosso gabarito, questão número A. Tá ok, gente? E a nossa última questão, gente, ela fala sobre prisão em flagrante. Prisão em flagrante é algo bastante cobrado também, bastante recorrente, e a questão é, conforme o Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito exceto. Ou seja, tem uma das opções, ela não é flagrante. Quem está cometendo a infração penal, sim, flagrante, né, gente? Flagrante próprio, estou cometendo, sou pego na boca da botija, ou seja, cometendo o delito, eu tenho aqui flagrante próprio, né, gente? Quem acaba de cometer a infração penal, também é outra figura do flagrante próprio, acabei de cometer e sou pego logo em seguida de ter cometido a infração penal, flagrante também, né? Quem é encontrado a qualquer tempo com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser autor da infração. Errado em razão do qualquer tempo, gente. Qualquer tempo ele errou, ele fez essa questão sonar errada, porque, sim, se você for encontrado logo depois do fato, com os objetos que façam presumir você ser o autor do crime, flagrante, mas tem que ser logo após. Imagina, passou 1 mês, 2 meses, o sujeito é encontrado com os objetos do crime, preso em flagrante. Não, ele pode ter comprado, ele pode ter ganhado, ele pode ter, enfim, receptado aquele bem. É outra situação, tem que instaurar inquérito, tem que apurar. Agora, foi encontrado logo após, né, logo depois, quando a situação ainda está no calor da situação, vai ser flagrante, tá? Mas nesse caso, como diz ali a qualquer tempo, está errado. Quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Correta, tá? Figura de flagrante impróprio, ou seja, o sujeito está na perseguição, cometeu o delito e está no meio da perseguição e é preso, tá? Esse sujeito também vai ser preso em flagrante, figura do flagrante impróprio, tá, gente? A base legal está lá no artigo 302, incisos 1, 2, 3 e 4. Lá o legislador descreve certinho quais são as figuras de flagrante e como se caracteriza cada uma delas. Gente, era isso, tá? Espero que vocês tenham ido bem no simulado, espero que vocês tenham acertado as questões, e se não acertaram, que sirva de reflexão para sentar, ver o que precisa estudar mais, se é provas, se é sujeitos, se é prisão em flagrante. A gente vai trabalhando, estamos juntos para que vocês cheguem no dia da prova e gabaritem em processo penal. Tá ok? Um abraço a todos, bons estudos e tudo de bom para vocês.